seja bem-vindo. Minha saudação, salve Umbanda, Mutubá, Mutubalaxé. Seja bem-vindo a mais um bate-papo, um minuto de aprendizado. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre obsessores, ou seja, vamos falar sobre quiumbas, eguns, zombeteiros. Esse é um tema muito cobrado em todos os lugares que nós vamos e todos ficam tentando entender o que é isso, né? Primeiramente, dizer que nós temos classificações de espíritos, né? Para que você possa entender melhor, nós temos classificações. A primeira que eu quero tocar é a questão dos quiumbas. Os quiumbas são espíritos, com certeza, arruaçadores, espíritos, vamos dizer assim, os mais marginalizados possíveis do mundo espiritual e também estão a serviço do estrago, estão a serviço não do bem e nem da paz. Depois nós temos os eguns. Os eguns são espíritos que estão perambulando por esse nosso mundo terreno, ora aqui, vezes lá no mundo espiritual, mas estão também bastante próximos da orbe terrena, muito próximos. E depois, os espíritos zombeteiros. Esses espíritos zombeteiros, nós também entendemos como espíritos que estão aí para camuflar a serviço da divisão, a serviço da confusão e a serviço da enganosidade. Vamos lá. Os espíritos quiumbas, como eu disse agora há pouco, são os espíritos arruaceiros, né? Que gostam de arruaça, que gostam de tumultuar situações. São espíritos bastante endurecidos e nós devemos saber identificar e entender quando esse espírito se manifesta. Não muito diferente os espíritos zombeteiros, porque zombam, caçoam, né, da sua dignidade, da sua história de vida, caçoam dos seus problemas e vão zombetar a sua vida. Ou seja, também com o sentido de tumultuar, de roubar ou tirar a sua paz, esses espíritos se manifestam em vários lugares, se manifestam também no campo do terreiro, da casa ou do barracão de Umbanda. Esses espíritos têm a permissão para que se manifeste, para que a entidade de luz que está ali trabalhando, um preto velho, um baiano ou um caboclo e assim por diante, possa retirá-lo do caminho do consulente, daquele que foi buscar a consulta. Então, há a manifestação desse espírito, né, através de um outro médium, e a entidade vai retirar esse espírito do caminho desse consulente e vai conduzi-lo a um campo de luz ou a um campo espiritual onde ele consiga, pelo menos, tomar consciência dos seus erros, consciência das suas falhas, consciência da sua necessidade de evolução. O nosso fundador, o fundador da Umbanda, o Zélio Fernandino de Moraes, ele sempre disse que daríamos voz e ouvido a todos os espíritos. Olha que interessante. E complementa: aos espíritos que sabem mais, aprenderemos com eles. Aos espíritos de nenhum saber, ensinaremos. Mas que então a gente estivesse atento a tanto aos espíritos de luz, quanto aos menos favorecidos de luz, ou nada favorecidos de luz. Muito bem. Continuando o nosso entendimento, os quiumbas, os zombeteiros, muito bem explicado, ficam aqui agora os eguns. Os eguns são espíritos
andantes que perambulam por esse nosso mundo terreno e que ainda estão extremamente apegados à energia da matéria. Ou seja, ainda estão ligados aos vícios, ainda estão ligados aos vícios da carne, aos vícios da matéria, ainda estão ligados às necessidades da carne. Consegue entender? Muitas das vezes, esses espíritos ainda não têm nem consciência que já deixaram a matéria. Eles estão perdidos, que não têm nem consciência que já não mais fazem parte desse plano terreno, e sim apenas do plano espiritual. Ou seja, deveriam estar vivendo e vibrando em outras dimensões espirituais. Tanto os quiumbas, os eguns, como os zombeteiros, esses espíritos, eles precisam ser conduzidos a uma dimensão espiritual de elevação, de entendimento e de clareza. Como fazemos isso? Através da entidade que está à frente do consulente, para cuidar do consulente. Veja que interessante. Pai Sérgio, como que esses espíritos, ou como que um espírito desse entra na minha vida? Como que um espírito desse entra na sua vida, na vida de qualquer outra pessoa? Muito bem. Não é que esse espírito saiu de lá, da sua esfera, ou da sua dimensão, e veio persegui-lo. Qual o ensinamento? Todos nós vivemos nessa vibração, nesse nível de vibração. E esses espíritos enganadores, esses espíritos que estão a serviço da confusão, da divisão, eles vivem nessa dimensão. Dá para perceber que é bem mais abaixo que a nossa vibração. Então, toda vez que alguém faz excessivo uso de bebida alcoólica, você desce a sua vibração. Pensamentos negativos, você desce a sua vibração. Pronúncia, xingamentos, nomes pesados, você desce a sua vibração. Tempestade num copo d'água, sendo um comportamento explosivo sem necessidade, irritabilidade excessiva, você desce a sua vibração. Desejar o mal alheio, desce a sua vibração. E aí nós ficamos no paralelo com esses espíritos, vamos dizer, negativos, sem luz. Quando você sai da sua frequência e desce até a frequência de um desses espíritos, ou desses espíritos, eles se alinham à sua frequência, que agora também é a deles, e a partir daí passa, não é perseguição, mas é o convívio mútuo, entende? Não é que esse espírito saiu dessa dimensão, dessa frequência, dessa vibração e foi até lá atacá-lo. É diferente. Você desceu da sua frequência com seus pensamentos, com o uso excessivo da bebida ou da droga, com irritabilidade, nervosismo e ficou no nível paralelo a esses espíritos. Como que eu me protejo? Como que eu me cuido contra esse tipo de manifestação ou esse tipo de energia? Cuide dos seus pensamentos. Cuide das suas vibrações. Não traga e nem pronuncie nomes pesados, horrendos, popularmente. Nome feio. Quando eu digo, o João vem. José, o José vem. Luiz, o Luiz vem. Teresa, a Teresa vem. Portanto, cada espírito tem um nome. E ao contrário também é verdade. Cada um desses nomes tem o seu dono. Se você costuma dizer aqueles nomes mais horrendos
e mais pesados possíveis, saiba que o dono desse nome, já que você está chamando, ele virá fazer-te uma visita e dali para frente acompanhará os seus passos. Uma outra coisa interessante, quando perceber, pode ter sido por energia, né, que você está sendo acompanhado, pode também estar sendo acompanhado por uma necessidade, se você vive a espiritualidade, por uma necessidade de um desses espíritos, principalmente se for um egum, de ser conduzido a um campo de luz, a casa espírita, o terreiro, o barracão, é um campo de luz, um campo de força e de luz, e de lá, esse espírito ser conduzido para um campo sagrado, onde ele vai ser cuidado, vai ser esclarecido, vai trazer a ele entendimento e dada a oportunidade de evolução. Mas nós precisamos vibrar todos os dias, 24 horas, o mais positivo possível. Dica número 1. Ao amanhecer, faça a sua prece, a sua oração. Fale com Deus, fale com o nosso Mestre Oxalá. Abençoe o seu dia, traga um banho de energia positiva, de luz, de paz, das melhores vibrações, para que você tenha um dia abençoado. E todos os desafios que ali ocorrerem, você não estará sozinho, estará vestido de luz e de proteção. Ao terminar o dia, faça a mesma coisa. Agradeça. Agradeça pelo dia que teve. Amanhã será muito melhor que hoje. Acredite nisso. E também para que o seu espírito, quando você se colocar para deitar, se colocar no seu sono, no seu repouso, no seu descanso, ele possa ser conduzido por espíritos de luz aos mundos espirituais, aos seus sonhos, sonhos lúcidos, sonhos de fantasia, sonhos reais. Também, ao acordar, a mesma coisa. Agradeça pelo dia, agradeça pela oportunidade e agradeça pelo seu espírito ter retornado para a sua matéria. Isso é extremamente importante. Então fica a dica. Pedir a proteção e fazer o seu agradecimento é extremamente importante, tanto no deitar-se como no levantar-se logo pela manhã. Segundo, não fique vibrando negativamente. Não permita que nada e ninguém roube a sua paz. Terceiro, não absorva energias de provocações. Há espíritos espalhados por aí e que vão provocar mesmo. Vão te provocar, vão tentar te tirar do sério de um jeito ou de outro. Olha que interessante, como dizia Chico, pessoas perturbadas perturbam, simplesmente assim. Pessoas de paz pacificam, não é? Terceiro, vai chegar um momento em que nós vamos aprender a lidar com banhos de proteção, banhos de erva, extremamente importante. E na oportunidade, eu quero trazer as ervas para que nós possamos ensiná-lo a se cuidar. E por último, ilumine o seu anjo de guarda. Todos nós temos um anjo de guarda, um anjo de proteção, um anjo de luz. A Umbanda acredita nisso. Então ilumine, coloque a sua vela todos os dias, se possível, ou coloque uma vela de 7 dias. Não deixe de ali fazer a sua prece, de entrar em sintonia com o alto, de se elevar para sair dos baixos níveis de vibração. Isso é extremamente importante. E concluindo a questão dos eguns, eu acho extremamente importante dizer, os eguns, muitas das vezes, há espíritos que querem se passar por espíritos de luz. Querem camuflar uma manifestação. Nós precisamos tomar cuidado.
Quando eu digo nós, é você que é leigo, você que é irmão de fé, você que é filho de fé, você que é pai espiritual, mãe espiritual. Nós precisamos ter um olhar clínico espiritual atento a todas as manifestações espirituais da nossa casa, do nosso terreiro, do nosso barracão. Nós precisamos entender que os espíritos de luz não têm vaidades, não têm egocentrismo, não têm exigências. Os espíritos de luz e todos os orixás, que são divindades, estão muito, muito, muito além e acima desse patamar de necessidades humanas. Então, pense nisso. Pensamento positivo, seu banho de Eva, que nós vamos aprender logo, logo, anjo de guarda iluminado, seu momento de prece e de oração, ao levantar e ao deitar-se. Mais que Deus, ninguém pode. Olorum te abençoe, Oxalá te proteja, Mutubá, Mutubá Laxé, salve Umbanda.